Seja bem-vindo à segunda temporada do Pod Café. E eu já tô aqui com o meu cafezinho, então vamos hoje cafezar ideias, né? Hoje vai ser um episódio que eu já tinha feito algumas vezes, várias vezes, na real, eu acho. Eu não consigo lembrar muito quais são os episódios, mas eu consigo lembrar algumas ideias. Hoje eu vou fazer o episódio sobre ciclos. Esse aqui vai ser Ciclos Parte 2, no caso. Então, acho que, seria uma boa falar sobre ciclos de novo. Então, vamos para esse episódio. Seja bem-vindo ao Pod Café e vamos lá para a temporada do Sábio Fingido. Então, vamos lá. Ciclos de vida são formas de deixar tudo mais organizado. São umas ideias que eu sempre pensei sobre isso, porque que tudo na vida sempre se torna uma forma meio complicada de se explicar, sabe? Eu nunca precisei de ficar com o que diz. De ficar reclamando muito sobre as coisas que acontecem na minha vida. Pois nenhuma vez eu achei reclamação algo útil, mas tem muitas pessoas que reclamam. E eu entendo, pois reclamação tem vez que desabafa sobre a gente, né? Reclamação tem vez que desabafa sobre o que a gente sente. E sobre o sentir, ele tá muito ligado ao ciclo da nossa vida em si. Se você vive do jeito que tá hoje em dia, você vive no mundo de uma forma, vamos dizer, confortável. Muitas pessoas aqui no Brasil, principalmente, não conseguem viver confortavelmente, pois temos problemas de salários, temos problemas de infraestrutura, tudo. Mas hoje não é o tema do podcast isso. Mas você sabe muito bem que somos literalmente pessoas que se confortam com qualquer coisa. Somos as pessoas que se confortam com vários padrões e não precisamos a gente ficar com o que diz. A gente ficar se renovando. E a maioria das vezes os ciclos da nossa vida são formas de organizar isso. De organizar como que tudo que a gente vive não pode ser um padrão. O ser humano em si, ele é um animal. Assim, se você acredita em Deus, o ser humano não é um animal, né? Mas o ser humano, ele é um tipo de animal que sempre precisa estar em movimento. Ele nunca pode ter literalmente um padrão em si de vida, sabe? Padrão de alimentos, padrão de água, padrão... Essas rotinas que precisamos para viver, a gente precisa, claro. Mas padrões em questão de vivência. Você percebe que o ser humano em si está sendo assim. O ser humano acha um emprego, quer viver 40 anos da vida dele naquele emprego. Não quer dizer que quer viver, mas vive 40 anos, pois é seguro viver naquele emprego. O ser humano vive sempre no mesmo padrão. E muitas vezes a gente reclama disso, mas não mudamos, pois é confortável viver aquilo, é seguro viver aquilo. E, na maioria das vezes, os ciclos da nossa vida, como ser demitido, como terminar terminar um namoro, como essas coisas, isso é uma forma de organizar a nossa vida. Sempre olhei para isso de uma forma assim. E muitas vezes, algumas pessoas não olham desse jeito. Por isso que o nome desse podcast é Sábio Fingido, pois eu meio que tô fingindo ser um sábio aqui. Eu tô dando essa dica pra você de uma forma nova, de você ver ciclos na sua vida. Uma forma de mostrar que nem tudo tem que ser confortável. Você não pode estar o tempo todo no mesmo padrão. Você não pode estar o tempo todo nessa zona de conforto. Então, términos, demissão, você brigar com aquela pessoa importante, acontece algum problema na sua vida, luto. Isso sempre são formas da nossa vida mostrar que tudo é mutável. Tudo se muda e você precisa se mudar também. Você nunca pode estar no mesmo patamar, pois você não vive. Sim, literalmente você não vive. Pô, imagine você virar e ser criança para sempre. E algumas pessoas falam, nossa, seria massa demais. Não seria massa, pois você ia morrer, né? Criança faz besteira. Muitas vezes a gente faz besteira e a gente não cresce. A gente, a gente cresce e a gente tem maturidade sobre as coisas que a gente vê, sabe? Sobre as coisas que a gente diz um pro outro. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar e pensar que muitos pensamentos nossos são errados em relação a tudo mesmo. Não só em ciclos, pois você vê que temos muitos pensamentos sobre coisas supérfluas, sobre coisas que acontecem na nossa vida, principalmente sobre como viver. Muita gente acha que viver é só ir numa balada no final de semana, mas isso é só um ciclo. É só um ciclo que vai acabar e você sabe muito bem que
algumas pessoas acabam muito mal, principalmente com questão de vícios. Então, o ser humano em si, ele é uma forma de ciclo. Você sabe, você nasceu e você sabe que você vai morrer. Mas nem o tempo todo a gente precisa viver nessa zona de conforto inútil, de uma forma errada mesmo. Você sabe muito bem que é errado viver assim. E não é só assim, né? Você sabe muito bem que o ser humano, ele não é um animal só para viver em ciclos. Ele é um animal que precisa se passar por esses ciclos. Algumas pessoas já estão acostumadas a viver em ciclos, são tão acostumadas a viver dessa forma e volta da forma que estava no último ciclo, que a pessoa não muda. A vida tá o tempo todo mandando ciclo, o tempo todo mandando acontecimentos e a pessoa passa por aquele acontecimento e depois vai embora. A igreja critica muito isso, questão de muitas coisas, a quaresma, a Páscoa, e a gente percebe que não é só isso, não é só essas coisas. Muita coisa na nossa vida a gente reclama disso. A gente reclama sobre término, sobre tudo isso, e depois volta ao normal. Você sabe muito bem, até aquelas mudanças de forma de pensar, aquelas mudanças de forma de falar, ou talvez até mudanças de viver mesmo. Mudar de emprego, muita gente muda de emprego e continua da mesma forma que estava no primeiro emprego. Então, você sabe muito bem que ciclos é uma forma de você organizar sua vida, você perceber os pontos que você precisa mudar. E você precisa mudar. Você sempre precisa mudar. Não precisamos reclamar sobre tudo, pois tudo passa. E você entende, eu já expliquei sobre isso, e talvez você sabe muito bem que o ser humano em si, ele não pode ficar reclamando de tudo, pois se torna inútil. Você sabe que é inútil ficar reclamando de tudo. E o que é ser bom no ciclo? O que é ser bom nisso em si, né? O que é ser bom em viver em ciclos? É ter mudanças. É sempre pensar em mudanças, não de uma forma errada, mudar o tempo todo. Tipo, muita gente pensa que, pô, eu tô aqui na academia, tô treinando aqui já 3 meses, 4 meses, eu vou botar o dobro das coisas que eu tava pegando, pois eu preciso crescer rápido. Não é esse tipo de mudança, eu tô querendo dizer mudança real, não mudança tóxica. Aí eu vou parar de conversar, vou parar de ficar correndo atrás de pessoas, eu vou pagar meu Instagram, eu vou sumir da internet, não sei o que, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Não é esse tipo de mudanças que são tóxicas, que você sabe muito bem que depois passa. Você sabe muito bem que esse tipo de mudança tóxica, que é esse tipo de forma que as pessoas procuram sair da zona que tá, a zona que ela acha ruim, principalmente sobre vício. Se a pessoa, pô, vai estar com vício, por exemplo, um vício em álcool, e a pessoa vai e fala, vou parar de beber a partir de hoje. A pessoa vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, passa 2 semanas, a pessoa já fica com vontade. Tem gente que fica com depressão e você não pesquisa, você não entende sobre a mudança. O ser humano precisa o tempo todo mudar, sim, mas não mudanças erradas, não mudanças tóxicas. Você sabe muito bem que o ser humano, ele é um animal que o ciclo não é algo rápido. O ciclo é demorado. Você sabe disso. O término é algo demorado. Quando muita gente termina, demora muito tempo para se recuperar. Quando muita gente perde alguém na família, demora muito tempo para se recuperar. Perde emprego também, não é à toa que hoje em dia tem seguro-desemprego e tal. Então você sabe muito bem que ciclos são algo demorado no ser humano. E você precisa entender que nem tudo na nossa vida é motivo para a gente reclamar. Nem os ciclos. Você sabe que os ciclos são algo que estão aí, e você sabe que essa bolha que você vive, essa zona de conforto, é algo inútil, você precisa sair. Eu não falo isso por questão de mim, porque eu só sou um sábio fingido. Eu falo isso por questão de você perceber que são experiências que eu, você, todo mundo, até pessoas que já comentou aqui, vivem. Você sabe que tudo isso passa. Essas reclamações que você diz, passa. Até as mudanças que você está fazendo agora, passa. Então, mesmo você fazendo uma mudança ruim, querendo acertar, e você sabe que depois virou isso uma mudança ruim, vai passar, tudo passa. Por isso que o nome disso é ciclo. E não é um ciclo sem fim. São ciclos. Começo, meio e fim. É sempre assim.
Você sabe que vai ter uma época que você vai ficar mais viciado em treinar, vai ter uma época que você vai ficar mais viciado em estudar, vai ter uma época que você vai ser mais viciado em procurar amizades, viciado em festas. Você sabe que tudo passa, mas tem gente que tenta forçar um ciclo, e é a pior coisa que você pode fazer, porque se você forçar um ciclo, forçar uma zona de conforto que você vive, você sabe que não muda, nada muda. Agora eu vou fazer um papo cabeça aqui. O ser humano, eles são animais de ciclos. Mas como eu disse, tudo muda no ser humano. Tudo sempre está em mudança. O papo é o seguinte, você precisa mudar. Não só em questão de eu preciso mudar porque eu vou melhorar de vida, não. É questão da sua família. É questão de você mesmo. Muita gente não pensa sobre o futuro. E eu entendo muita gente que não pensa sobre isso, pois pensar muito no futuro pode criar ansiedade. Mas você precisa, pelo menos, pensar um pouco. Você precisa criar planos, criar projetos, e você entende muito bem que tudo aqui nessa vida vai passar e você vai morrer algum dia. Eu não tô falando isso só pra você deixar algo aqui no mundo. Eu não tô falando isso aqui só pra você deixar de herança pros seus filhos. Eu tô dizendo que você precisa criar algo pra você. Você precisa ter momentos que só estão em você. Os seres humanos não entendem isso. Os seres humanos não. As pessoas mais comuns não entendem isso, mas tudo passa, sabe? Não adianta você pensar que isso aqui é clichê. Você vai morrer, pô. Você sabe muito bem. Até as pessoas que estão do seu lado, então vive cada momento. Cada momento. Cada mesmo. Pensa sobre tudo que você vive. E perceba, será que eu tô vivendo mesmo? Ou isso aqui é ruim? Você sabe que temos empregos ruins? Algumas pessoas têm empregos ruins. Tem momentos que são difíceis. Tem pessoas que talvez estão assistindo esse podcast e terminou, foi demitida, perdeu alguém importante. Talvez tudo ao mesmo tempo, mas, cara, vai passar. É algo que eu só preciso dizer pra você. Eu tô falando esse podcast inteiro porque é real mesmo. É de verdade mesmo. A vida, a gente precisa sempre focar em algo que a gente precisa levar pra vida. E essas coisas são arte, são pessoas, lembranças, momentos. Tudo isso você precisa levar pra vida. Então, não para só pra reclamar de ciclos. Ciclos sempre se fecham. E não fica tão bitolado porque que o ciclo fechou. Nossa, por que eu terminei com aquela pessoa tão importante? Não fica bitolado nisso. É a pior coisa que você pode fazer. Porque se você ficar bitolado nisso, vai passar. Se você ficar bitolado, você não vai conseguir ver momentos que estão na sua frente. E talvez muita gente fale assim, mas eu já escutei muito isso. Mas você não escutou realmente. Então eu tô falando a verdade aqui pra você escutar realmente o que eu tô dizendo. Tudo vai passar. Não precisa ficar reclamando o tempo todo. E você precisa criar algo pra você. Não só para as pessoas que têm no seu futuro ou para as pessoas que estão do seu lado. Elas são importantes? Claro. Mas você também é importante. Não é egoísmo, é só um essencial para você viver. Viver bem. Viver de uma forma correta. Então eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse podcast. E desculpa por esse início bem estranho para uma temporada. Mas, se você escutou até aqui, você entendeu. E obrigado por você ter escutado isso aqui. Enfim, deixa o like, se inscreve, comenta o que você achou sobre esse podcast. Comenta se você discorda de alguma coisa de mim. Desculpa por eu ser tão prolixo, ficar repetindo algumas coisas, pois a mensagem ela é importante. E... enfim, comente nos comentários e vamos cafezar ideias. Vamos fazer essa comunidade se tornar cada dia mais algo bom para se viver.